Todos nós falamos coisas para nós mesmos, pelos nossos pensamentos, coisas que achamos, é ou não é. Mas já pensou que seus pensamentos são expostos para Deus? Ele ouve o que você fala para si mesmo. Olha só o que aconteceu. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Nós, seres humanos, somos muito falhos e erramos até nos nossos pensamentos. Mas você sabe que esses pensamentos saem do nosso coração quando estamos com algum sentimento ruim? Quer seja por causa de uma inveja ou outra coisa. Lá está aquelas palavras sendo ditas, tirando conclusões das coisas, porque estamos sentindo alguma coisa. E aquela fala é como se fosse um conforto, entre aspas, né? Para compreender a situação que estamos vendo. Na situação do fariseu, que ouvindo o povo elogiar o Senhor Jesus, e sabe por quê? Eles estavam ouvindo o povo elogiar o Senhor Jesus pelo milagre que ele tinha feito. Ele tinha curado o cego e mudo. O fariseu sentiu inveja. Dá para perceber imediatamente pelas palavras que ele estava dizendo, que de alguma forma ele queria refrescar a inveja com aquele argumento que ele disse, que Jesus expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Olha, você que pensava que poderia pensar o que quisesse, que ninguém estava vendo nada, você está muito enganado. Jesus conhece os pensamentos de cada um de nós. E ele falou diretamente para aqueles fariseus a resposta daquelas palavras. A forma que Jesus fala mostra ele levando o fariseu a pensar. E também mostrando que ele ouviu, que ele vê os nossos pensamentos e entranhas. Nem mesmo um mau pensamento fez Deus retrucar. Pelo contrário, ele fala e fala de forma bem racional, sem sentimento. E você? Já assistiu o que você vem falando dentro da sua mente? E se esses pensamentos fossem passados em uma tela, será que você teria coragem de se assistir? E deixar outras pessoas assistirem o que você pensou? O que você alimentou? Pois é. E eu falo isso não é para você se sentir acusado, mas para que você se assista e perceba como que a sua alma precisa do Salvador, que é Jesus, e constantemente. Não é um dia só, todos os dias. Nós falhamos. Você se reparando vai te dar muito incentivo para você usar uma fé racional que se relaciona com Deus. E você vai dar continuidade a esse desenvolvimento porque você vai entender o quanto é necessário Deus na sua vida.
A nossa alma é tão profunda que não temos nem ideia das coisas que existem nela. Por isso é tão importante a gente cuidar dessa alma. Vamos então continuar ao raciocínio da resposta de Jesus aos fariseus, porque ele falou muito mais. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, Jesus estava falando, por quem os expulsa então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Muita gente teme ser liberto, porque muitas vezes a pessoa fica exposta diante de todos. Aquele processo vergonhoso, né? Quando o mal manifesta na vida da pessoa, é porque aquela pessoa abriu o coração. No caso daquele endemoniado mudo e cego, manifestou foi porque ele foi já com o coração aberto de não ser mais prisioneiro como ele estava sendo. Por isso que o mal se manifestou. E se Jesus expulsa os demônios, não é por inveja, não é para sobressair diante dos demais, é pelo Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus não se conforma com o espírito maligno atuando na vida das pessoas. Usa da autoridade que Deus lhe outorgou para expulsar o mal. E quando aquele demônio é expulso, é chegado o reino de Deus. Você, ouvinte, que tem muitas questões mal resolvidas dentro de você e vive uma vida atormentada, e você resiste em abrir o coração para Deus, assumindo a sua realidade. Você resiste, sabe o quê? A chegada do reino de Deus na sua vida. Por isso que a vergonha, a timidez, o orgulho, a vaidade não é a verdade que você precisa. Não é o que você está buscando. Mas você reprime a sua necessidade por causa dos demais. Quem perde a oportunidade é você. Então não permita isso. Participe hoje mesmo em uma reunião na Igreja Universal do Reino de Deus. Converse com o pastor da sua situação e não esconda nada dele. E você que já é batizada com o Espírito Santo também, essa mensagem é para você também. Sabe por quê? Porque se você se alia ao mal, então você não é com Deus. Você não é aliado a Deus. Quando você vê um mal na sua vida, ou seja, quando você vê algo mal, você fazendo o que é mal para você, e você não toma a coragem de se libertar disso, de falar para Deus, de expulsar esse mal, como é que você acha que vai ficar essa situação? Você, aos poucos, vai se esfriando na fé. Por isso nós temos o jejum de Daniel, esse jejum determinado por Deus, justamente para que você seja uma pessoa que coloca o diabo no seu lugar. Não fique intimidado, não se acovarde diante daquilo que você sabe que tem que resolver. Você tem que resolver, falar com o pastor, você tem que pedir perdão, você tem que expulsar a inveja. Às vezes você está invejando um companheiro seu aí no trabalho, você está invejando alguém na sua família, você está julgando e você permite isso. Como é que pode isso? Você está em pleno jejum e você ainda aceita isso? Ou seja, é como se você estivesse aliando ao diabo. Então, expulse o mal, porque o Espírito de Deus não é conivente, não se alia ao mal. Pelo contrário, coloca o mal aonde tem que colocar, que é debaixo dos nossos pés.